Olá, meu nome é Felipe Lopes e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo tá um pouco atrasado, geralmente eu posto ele já no primeiro dia do mês, mas ele sai, uma hora ele sai. Esse aqui acabou se tornando aos poucos o vídeo mais tradicional do canal, porque é o vídeo que eu tenho feito com mais constância, né? Eu não tenho falhado e postado em dias, tipo, posto um mês sim, não. Todo mês tem esse vídeo aqui, que consiste basicamente nas minhas leituras do mês. Então, para a gente começar a conversar um pouquinho, vamos para aquela nossa tradicional lista. Por algum motivo desconhecido, dessa vez eu não consegui criar gráfico nenhum, porque eu não sei, mas eu anotei algumas coisas aqui que são pertinentes, que são as coisas que eu acho mais interessantes de a gente perceber. Esse mês eu li 24 HQs e aqui em cima vai aparecer o comparativo com os meses anteriores. Além disso, o total foi 3.940 páginas, em termos de páginas, foi bastante coisa, contudo, em algumas. Tem um caso aqui que acaba sendo uma exceção, porque a mesma história está contida em dois volumes diferentes que eu li aqui, o que faz com que esse valor aqui diminua para uns 3.700, mais ou menos. Além disso, o total que eu paguei por estas HQs foi R$ 552,79, sendo que, se por acaso eu tivesse comprado elas a preço de capa, eu teria pago R$ 825, uma economia, entre aspas, de R$ 272,21. Destacando que tem um volume aqui, que é o primeiro que eu vou mostrar para vocês, que eu não tenho ideia, não lembro quanto que eu paguei, mas eu acho que foi menos do que está aqui, mas é um valor muito simbólico, deve dar diferença de uns R$ 5 no fim das contas. Ao total eu li 17 HQs da Panini, 5 da Pipoca e Nanquim e uma da Dark Side. Se eu não me engano, acho que são 18 da Panini, na verdade. 18, 23, 24, isso, 18 da Panini, que eu não atualizei esse dado. A maioria das HQs foram compradas em sebos, dado que temos aqui a coleção Paladinos Marvel, que foi completamente comprada no sebo, então ela tem um número mais acentuado. E todas as HQs foram lidas no mês de dezembro de 2023. Não tá em ordem de leitura, não tá em ordem de nada. Na verdade, eu acho que tá mais ou menos na ordem de tamanho e é isso. Então, a gente vai falando aqui. Acho que a data exata que eu li não importa, na verdade, né? Então, bora lá. A começar por um mangá, que na verdade foi uma das últimas coisas. Deixa eu diminuir um pouquinho o áudio, que ele tava muito estourado. Foi uma das últimas coisas que eu li no ano, que foi Yu Yu Hakusho volume 1. Esse volume aqui que eu comprei da primeira edição lá, que foi lançada, né? Pra quem não conhece o Yu Yu Hakusho, ele recentemente teve uma série na Netflix e muito por conta da série me chamou a atenção. Eu tenho essa coleção completa, tá tudo separadinho para ler, eu espero conseguir concluir ela ainda no mês de janeiro. Esse primeiro volume eu achei um tanto quanto muito arrastado. A série tem aquela crítica dizendo que ela é muito corrida. Em compensação, eu acho que o mangá ele é muito arrastado. Porque pra vocês terem uma ideia, metade do primeiro episódio, mais ou menos, ele já tá ali lutando contra monstros e tal. Aqui não, aqui ele tá fazendo umas outras coisas um pouquinho mais bobas, tipo, bobas entre aspas, né? É relativo o conceito do que é bobo, né? Mas ele tá fazendo coisas mais do cotidiano, fazendo com que a gente demore um pouco a pegar um embalo com o personagem. Na série da Netflix, eles meio que fizeram um compilado de tudo isso e jogaram na nossa cara, fazendo com que a gente tivesse entendido um pouco mais do personagem e do que a série se propunha a fazer de uma forma mais rápida. Não estou dizendo que um é melhor que o outro, só acho que, muito por causa da sua data, da inexperiência, inclusive, do próprio autor, a HQ acaba sendo bem arrastada no começo, mas eu duvido muito que se mantenha assim até o final. Mas vamos para o segundo volume que eu li, que foi o mais difícil de ler desse mês, que foi O Livro dos Insetos Humanos, de Osamu Tezuka. Eu tenho que cuidar o que abrir aqui. Não tem nada muito explícito nesse mangá, tá? Não se empolguem, jovens. Mas tem uma outra coisinha ali relativamente explícita. A arte do Osamu Tezuka nessa época aqui e em várias outras épocas, ela não me chama tanta atenção. Contudo, quando a gente começa a entrar mais de cabeça na leitura, a gente percebe que de fato existe ali não somente uma arte excelente, como um controle narrativo, um controle de câmera
exuberante, fazendo com que, de fato, em muitos momentos a história ficou em segundo plano e a arte em primeiro. E claro, a gente está falando aqui de um HQ que já é relativamente antigo. Não sei o ano que foi escrito, mas ele já deve ter aí a história original, né? Não essa publicação, mas já deve ter aí pelo menos uns 40 anos, o que faz com que o conceito artístico da época fosse diferente do que a gente vê hoje. Na história nós temos uma personagem que é basicamente uma parasita. Ela escreve o livro dos insetos humanos, então se vocês estão esperando insetos humanos, monstruosidades, coisas paranormais e aquela pegada meio Junjito, não tem. É tudo muito humano. A certo modo, existe um tom de sobrenatural, mas não é nada que a gente consiga, de fato, bater o martelo e dizer que é sobrenatural. Temos uma personagem que ela é uma parasita, se alimenta daquilo que os outros fazem. Além disso, ela consegue, inclusive, assimilar habilidades e coisas do gênero, sendo nada mais do que uma plagiadora profissional. Contudo, a história vai para outros âmbitos, ela acaba se tornando meio que uma disputa de gato e rato, meio que uma novela mexicana, com aquela coisa do tipo, mas você agora é não sei o que, e outro não sei o que lá, e esse ama aquela, mas agora esse matou aquele outro. E eu confesso que eu não consegui pegar bem o cerne, assim, a essência da HQ. Eu sei que ela é, sim, não somente uma HQ que fala sobre esse parasitismo humano com relação a outras pessoas, mas também fala muito sobre questões políticas e econômicas do Japão no meio empresarial. E realmente é um assunto que não me chama tanto atenção e eu não tenho conhecimento suficiente para ter a atenção chamada por esses conceitos. Então acabou que eu realmente não gostei da HQ. Ela não é ruim, dá para ler do começo ao fim, mas ela vai em diversos momentos meio que te dizer, tá, chega, tu não quer mais ler, né? Para. Então, realmente, ela chega a ser difícil de concluir em determinados pontos. Em outros, flui assim que quando tu vê, leu 100, 200 páginas. Mas em outros pontos é difícil. Tu lê 10, 12 páginas e já tá cansado. Mas bora pro próximo. E aqui nós vamos para uma sequência, eu acho. É mais ou menos isso. No mês de dezembro, eu propus para mim mesmo 2 desafios. O primeiro era ler pelo menos um ônibus. Não consegui. O segundo era ler pelo menos um Junjito por semana. Não consegui. Então, o primeiro Jujutsu que eu li no mês foi A Sala de Aula que Derreteu, que consiste em um personagem que, ao pedir desculpas para as pessoas, e é uma coisa que ele faz constantemente o tempo todo sem parar, as pessoas acabam aos poucos se derretendo, como se elas se derretessem por ele. Então, o que eu vou dizer? O conceito é legal, mas como existem conceitos sobrenaturais que eu vejo assim, ó, precisa ser explicado. Ou, no mínimo, precisa ter uma reviravolta que mostre uma origem daquilo lá. Ou o que está causando. Uma essência, sabe, para aquilo. Não precisa dizer, ele ganhou o poderzinho porque ele foi mordido por uma beterraba. Não. Mas pelo menos que dê a origem, de onde começou isso e tal. E nós não temos isso aqui, o que, na minha opinião, acaba deixando meio que lacunas muito em aberto que eu realmente tinha vontade de perceber, de entender, né? A arte é ok, não é o Junjito no seu auge do auge, mas a arte tá bem ok. Ela não é uma história assim que tem muitos mistérios a serem resolvidos. Muitas das coisas meio que ficam óbvias desde o começo. E no fim, muito por conta. Talvez seja um problema meu aí, mas muito por conta da semelhança de alguns personagens, eu fiquei confuso em certos pontos da história. Mas eu acho que é uma questão mais minha do que, de fato, da história. Depois disso, eu li a primeira obra de Junji Ito, que é Tomie. Eu li o volume 1, que tem aqui uma arte que, no começo, ela é bem falha até. Ela não chama tanta atenção, não é tão atrativa. Não é uma arte assim, nossa, isso aqui é Junji Ito. Mas aos poucos o Junji Ito vai melhorando o traço e a gente vê coisas um pouquinho melhores. O que é a Tomie? Ela é uma personagem que, de certa forma, ela faz com que as pessoas tenham um desejo de matar ela. Então a Tomie em si, ela não mata ninguém. Apesar de ela ter várias e várias tramóias, esquemas, e ela faz ali as manipulações dela, ainda assim ela não tem a intenção de matar diretamente as pessoas. Ela tem a intenção de aproveitar a vida dela, de tirar coisas dos outros que beneficiem ela,
de ser amada, ser adorada. Ela é quase que aquela psicopata líder de seita. Só que o que acontece? Toda vez que as pessoas matam ela, os pedaços, qualquer pedaço dela acaba gerando uma nova Tomie, fazendo com que existam infinitas Tomies. Afinal de contas, já no primeiro capítulo a gente vê que ela foi morta e esquartejada. Bem pesado isso, né? Fazendo com que cada pedacinho ali dela se tornasse uma nova Tomie. No fim das contas, a história se torna muito repetitiva, porque a gente vê a Tomie conhecendo alguém, essa pessoa se apaixonando por ela, porque ela é uma mulher muito bonita, aparentemente a mais bonita que existe na face da Terra, dentro do mundo do Junji Ito. E todo mundo se apaixona por ela e todo mundo quer ela, só que é uma paixão que meio que beira o fanatismo e muitas vezes as pessoas matam ela por diversos motivos. A história acaba se tornando muito repetitiva, porque como vocês podem ver ali tem um livro que tem, deixa eu ver aqui, tem 376 páginas, e aí aqui tá sem sobrecapa, tá? Aqui tem um segundo volume, deixa eu ver qual é que temos aqui. Temos um segundo volume aqui que tem mais 376 páginas, somando aí 700 e poucas páginas de Tomie sendo morta de várias formas possíveis. Tem muita gente que diz que é a melhor obra do Junji Ito, eu discordo demais, eu gostei muito mais de Contos Esmagadores, ou mesmo de Fragmentos do Horror. Então, é uma história que eu acho que dá para deixar passar. Contudo, é a primeira obra do Junji Ito, só que não é a primeira, ele não escreveu as 700 e poucas páginas já na sua primeira tentativa no mundo dos quadrinhos. Não, ele escreveu um conto, depois escreveu outro, e ali no final já é um conto um tanto quanto recente. Tipo, ele escreveu várias outras coisas no meio desse tempo. Então, o interessante de Tomie, por ser a maior obra, a mais longeva do Junji Ito, é que a gente consegue ver a evolução dele, tanto artisticamente quanto narrativamente. Tanto é que as últimas histórias elas acabam sendo um pouco mais fluidas que as primeiras, trazendo menos textos, mais mostrar do que falar ao público, né? Então, essa coisa de evolução de um artista, eu acho muito bacana e é legal ver isso. A gente geralmente vê isso mais em mangás muito longevos, né? Mas como aqui ele fez em várias etapas ao longo da carreira, a gente também tem essa oportunidade. Depois disso, eu não sei o que foi que eu li. Tokyo Killer. Eu confesso pra vocês que assim, eu achei... o mangá... Achei confuso demais. Eu não entendi quase nada. Tem umas cenas aqui bem pesadas. Eu não entendi quase nada. É meio que agora me fugiu um John Wick às avessas. Aparentemente é um personagem que está sendo caçado por outros assassinos. E aí ele tem uma paixão e... Eu vou ter que ler em algum momento. Eu não sei se eu li na hora errada. Não sei se eu não estava entendendo nada. Mas sinceramente... Quer dizer, que eu não estava entendendo nada, eu sei. Mas eu não sei se, tipo, eu não consegui pegar o ritmo da leitura. Mas eu li ele até que rápido e cheguei no final e parecia que estava no começo. Então, caso algum de vocês conheçam a obra e gostem, comentem aqui embaixo, me dê uma luz, assim, porque eu realmente fiquei bem perdido em tudo que eu li ali. Não consigo recomendar, não consigo nem dizer exatamente o que aconteceu na história, pra vocês terem uma ideia. Porque realmente eu fui lendo, daí acontecia uma coisa quando eu estava em outro lugar, daí parecia que eram vários fragmentos de vários contos. E aí, no fim, aparentemente, as coisas se passam no tal do Hotel Harbor... alguma coisa? Como é que é o nome? Harborville. E, não sei, do nada uma pessoa matava a outra e o traço não colaborava muito pra saber quem era quem e... Tá, vamos pro próximo. E aqui nós temos Copra Round 2. Copra é uma obra que, sinceramente, eu vou dizer assim pra você, se ela não existisse, não ia fazer muita diferença na minha vida. Aqui nós vemos a equipe Copra se restabelecendo depois dos eventos do primeiro volume. Aqui nós temos mais aprofundamento em alguns personagens. Alguns a gente acaba gostando de fato. Aqui sim, dá para gostar um pouco mais de uns personagens. Assim como vemos traições na equipe. Vemos algumas... Vemos mesmo mais ou menos o lado sem escrúpulos do Copra. Mas ainda não me pegou de fato. Eu acho que falta ainda uma construção um pouco melhor de mais personagens. Talvez o fato de a gente já começar no primeiro volume com ali um monte de personagens estrague um pouquinho a experiência. Porque a gente vai conhecendo os personagens depois. Primeiro eles vão pra ação e é isso. Depois a gente vai conhecendo. E eles, apesar de levarem consigo estereótipos de personagens que a gente já conhece, em muitas vezes não é tão claro assim
a qual personagem cada um ali se refere. Então não dá pra dizer que aquilo ali é uma sátira direta de determinado personagem. Não tem um personagem ali que é uma copia e cola de Capitão América. Não tem um copia e cola do Homem de Ferro. Tem alguns copia e cola, por exemplo, do Justiceiro, do Mercenário. E meio que é isso. Não tem tanto copia e cola. Ou eu não tive ainda a sapiência de conseguir compreender quem é quem ali. Apesar de que eu não gosto muito dessas sátiras que se baseiam unicamente no original, no personagem original, para que a gente conheça ali aqueles personagens. Tipo, isso aqui é uma sátira do Capitão América. Então, toma, tu não precisa entender a história dele. E que se rale, tu sabe quem é o Capitão América agora, usa isso como conhecimento. Não gosto tanto. Apesar de que não foi tão. Como eu poderia dizer? Eu não fiquei tão triste de ler esse segundo volume quanto o primeiro. Já comecei a ler o terceiro, mas não li quase nada, então assim que eu ler ele, provavelmente no mês que vem, eu vou trazer aqui um pouquinho mais do que tá melhorando a história, se não tá. São 6 volumes, né? Uma história um tanto quanto. E depois disso nós temos aqui Terras Desoladas, que é uma série de eventos dentro do mundo de Velho Logan. Inclusive temos aqui o próprio Velho Logan. E nós temos alguns eventos interessantes, como o Logan lutando contra o Hulk. Só que o Hulk aqui já não é mais o mesmo, né? Nós temos o Logan carregando um dos filhos do Hulk. Vocês podem ver aqui. Então ele tá com o bebezinho ali. Ele até pensou em acabar com a vida do filho do Hulk, mas decidiu não fazer. Temos aqui o Gavião Arqueiro, temos a Elektra, temos a Viúva Negra, temos o Doutor Destino, parece meio que de relance ali um Mephisto. Tem vários personagens bem interessantes de Gavião Arqueiro, o Senhor das Estrelas. E nós temos meio que diria que uma pequena passagem para saber qual é a situação desses personagens dentro desse mundo. Nada é muito desenvolvido, mas nada também é tão superficial. A gente consegue entender o que tá. Qual é o cerne daquele personagem naquele momento, o que tá afetando ele e o que tá motivando ele. Então, nesse ponto eu achei bem interessante. Apesar de que é uma HQ bem esquecível. Para falar para vocês aqui sobre ela, eu tive que dar mais uma folhada ali para lembrar, tá, mas o que eu li? Porque foi uma das primeiras que eu li lá no começo do mês de dezembro, né? E realmente eu esqueci de muita coisa. Então, se vocês gostam muito do universo do Velho Logan, eu aconselho. Senão, eu acho que dá pra deixar passar de boa. Agora vamos pra uma que... Bom, Deadpool massacra o universo Marvel novamente. Eu não tenho o Deadpool massacra o universo Marvel, e até porque ela se tornou uma HQ rara, não foi reimpressa mais, e confesso que eu nem sei se precisa. E aqui nós temos o Deadpool sendo controlado e matando o universo Marvel. Então é desculpa furada pra ver herói degladiando. A arte é muito boa, tem alguns lances narrativos interessantes. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu pegar a HQ direito, né? Porque o que acontece? O Deadpool, na verdade, ele tá sendo controlado. Ele não tá agindo por conta própria. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos o Deadpool lutando meio que numa arena, ó, onde ele acha que tá enfrentando vários inimigos, robôs e tal. E muda o traço, muda tudo. Só que depois a gente descobre que ele, na verdade, tá ali matando geral. Então, isso é legal ver esse lado de como é que o Deadpool tá enxergando as coisas, o que tá levando ele a fazer as coisas. E no fim das contas, o Deadpool de fato mata todo mundo. E acabou que, né, ele sai atrás de alguns outros vilões, ele acaba matando diversos vilões, né, pra seguir a cruzada dele. É legal que nós temos aqui ele com um escudo, né, não é o escudo do Capitão América, com uma espada e tal. É bem bacana a HQ num geral. É uma HQ rápida de ler, às vezes tu acha num sebo bem baratinho, essa aqui eu aconselho pra quem... Aquela leitura, sabe, vou sentar no sofá aqui e esperar, sei lá, o horário para sair de casa, vou esperar numa fila, esse tipo de HQ. E aqui temos uma polêmica. O Batman de Rafael Grampá. Por que polêmica? Porque, de fato, essa HQ dividiu muitas opiniões na internet. Teve aí diversos vídeos elogiando ela como se fosse o novo Batman. Tipo, tudo que aconteceu até aqui vai ser esquecido. Teve outros que já não elogiaram tanto. Eu acho que é uma HQ bem mediana, de fato. Não conseguiu, assim, me empolgar pro próximo volume. Eu provavelmente trago aqui alguma resenha dela
quando sair os 3 volumes, agora eu não acho que é o momento, mas artisticamente, realmente a HQ é muito legal, porque ela tem esse tom que ele é mais estilizado, né? Nós não temos aqui, de fato, um Batman que segue todos os padrões que a gente viu até hoje. Eu queria achar uma splash page bem bonita para mostrar para vocês. Não sei se tem. Ó, aqui, por exemplo, já tem uma arte um pouco maior. É um Batman que ele tem um estilo mais vitoriano, sabe? Aquele Batman estilo Gotham 1800 e alguma coisa, que eu não lembro o nome. Então, artisticamente é bacana, até porque o Rafael Grampá ele é um desenhista, né? Então o forte dele, de fato, é o desenho. Então a construção visual da HQ é muito bonita. Mas os diálogos, assim como a gente já viu aí, por exemplo, agora esqueci o nome do canal, não lembro. Mas tem um canal que surgiu recentemente que fez um baita de um vídeo falando sobre os diálogos e o quanto eles são realmente infantilizados, diálogos bobos. Eu acho bem legal perceber isso, né? Que a construção dos diálogos não ajuda muito. Então, diálogo, narrativa e arte não se conversam muito bem ali. Mas bora lá. E aqui nós vamos para uma sequência agora. Vou pegar isso aqui de baixo primeiro. Que é Paladinos Marvel. Eu li todo o Paladinos Marvel, consiste em 13 volumes. Eu vou mostrando as capas aqui para vocês. Paladinos Marvel, recentemente eu fiz um guia de leitura aqui para vocês. Então, caso vocês queiram saber exatamente quais são as histórias contidas aqui dentro, aconselho que vocês deem uma conferida no guia de leitura que eu fiz. E eu vou dizer para vocês, foi a melhor coisa que eu li esse mês disparado. Porque Paladinos Marvel, ela não tem amarras, ela não tem aquela coisa do tipo, precisamos seguir isso, precisamos seguir essa regra. Não, principalmente no que diz respeito ao Justiceiro, não existe amarra alguma. Então nós conseguimos de fato perceber que ali o Justiceiro ele tá sendo um personagem até mais palpável do que quando ele tem essas amarras no que diz respeito ao modus operandi dele. Então, não tenho o que dizer. Provavelmente essa aqui é uma das melhores fases da Marvel, junto provavelmente de Marvel Max, que eu ainda não li. E eu aconselho demais que vocês procurem essas revistas, são bem... Não digo que é bem fácil, porque é uma coisa relativa, né? Achar a revista em sebo é sorte. Então, não dá para dizer que vocês vão encontrar bem fácil. Mas, na minha pequena experiência indo em sebos, é bem comum encontrar um ou outro volume. E o fato de termos atualmente aí diversos meios online, né, de comprar HQs, faz com que seja mais prático ainda de completar essa coleção. Então, eu aconselho vocês darem uma passada na Rica, de repente compra um volume esse mês, outro mês. E também tem o fato de que com o guia que nós fizemos aqui do canal, vocês conseguem inclusive saber quais volumes tem quais histórias, quais vocês querem ler e quais não. Esse aqui é o último volume, volume 13. Então, muito legal a coleção. Mas o que acontece? Quem assistiu o guia sabe. O Justiceiro ele vai de um número até número X para ali. Depois ele continua com outro escritor e outro desenhista. Acontece que essa fase com outro escritor e outro desenhista, ela fica no meio de uma run do Garfienes. Depois que termina essa fase com esse escritor e esse desenhista, o Garfienes volta. Então continua. Então, o que nós temos ali é basicamente essa primeira parte. Só que essa primeira parte do Garfienes, na verdade, é a segunda. Olha que bagunça. Porque a primeira parte, de fato, do run do Garfienes não faz parte de Justiceiro 2000. E sim está aqui em Justiceiro por Garfienes. Em Justiceiro 2001 a 12, tá? Ali é o 2001, aliás. Então nós temos aqui o Punisher 2000 com a primeira parte da história. Depois temos ali mais a segunda parte sendo repetida ali e aqui. E ainda tem mais uma parte exclusiva naquela revista. E por fim, volta pra cá com o Justiceiro mata o universo Marvel. Então, meus amigos, é uma bagunça para ler isso. Eu aconselho demais o nosso guia de leitura. Não esqueçam dele. E essa edição aqui tá cabulosíssima, tá bonita pra caramba. Mas um certo boca aberta que vos fala derrubou ela no chão e acabou amassando ali e aqui. Olha só o pecado. Mas, infelizmente, são coisas que acontecem, né? Não danificou em nada a estrutura da HQ, mas, de fato, me chateou bastante. E vou dizer para vocês, assim, ó, em questões de acabamento premium, essa HQ aqui, para mim, é o ideal. Não precisa mais que isso. Esse acabamento aqui tá excelente. Um ponto muito positivo para Panini. Eu gostei muito do tamanho, da escolha da qualidade do papel, a qualidade das cores. Claro que também a história influencia.
pelo fato de ter sido escrito em um momento em que já existia a competência técnica para poder trazer essa qualidade gráfica e tal. Mas realmente o acabamento dessa história tá excelente. E aqui a gente vê muito do que o Justiceiro faz ali nos filmes, do que ele fez na série. A gente tem muitas coisas que a gente de fato conhece do Justiceiro aí ao longo do caminho dele no cinema e na TV. Então essas foram as leituras do mês. Como vocês puderam ver, a maior concentração de coisas aqui estava em Junji Ito e em Paladinos Marvel. Junji Ito, de fato, é um pouco cansativo de ler. Eu acho que eu não vou continuar essa coisa de um por semana, apesar de que nesse mês de janeiro eu terminei de ler Frankenstein e provavelmente eu leia pelo menos mais um, só para conseguir concluir logo aqui a leitura. Tá aqui para baixo, ó, a leitura da coleção clássica ali que a Pipoca Nanquim lançou. Espero que vocês tenham gostado. Convido vocês a mandar a listinha do que vocês leram aí no último mês através do correio cartinhaquântica@outlook.com, que está aqui na descrição. E é claro, comentem aqui embaixo também se vocês já leram alguma dessas obras, se vocês gostam de alguma delas. Se não gostam, comentem aí sobre todo o conhecimento. Vamos dividir conhecimento. E eu quero agradecer demais a todos que vêm ao canal e de fato me ensinam mesmo coisas que eu não sabia, me explicando diversos detalhes. E também quero pedir desculpa que eu falei que o Demolidor, tô olhando para ele aqui, o Demolidor da Salvat, eu falei que era Egon Moss. O que eu tinha na cabeça eu não sei. Em breve a gente vai ter mais um unboxing aqui no canal com umas compras que eu fiz lá na loja Tutatis, que é uma loja bem grande, talvez a maior comic shop aqui do Rio Grande do Sul. Então um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e fui!